Olá, tudo bem? Hoje, gente, eu vim conversar com vocês uma coisa, porque eu fiz um vídeo sobre o instinto materno e no vídeo eu falei que amar o filho é uma coisa, ter paciência, mas um monte de coisa é outra história, tá? Então hoje eu vim conversar sobre isso, porque eu recebi alguns retornos de algumas mamães, né, falando, tô ansiosa pelo vídeo. Então vamos lá, gente. Já tem até um outro vídeo que eu gravei, que tá aqui no canal, inclusive, já, que fala sobre rede de apoio, tá? E o que eu queria dizer aqui? Primeira coisa, gente, amar o filho, a gente aprende, e eu vou ter um amor que é incondicional para aquela criança, certo? Mas eu tenho que lembrar que eu sou ser humano, que eu tenho os fatores externos que vão me desregular. Tem um vídeo aqui no canal que se chama O Cérebro na Palma da Mão. Esse vídeo vai falar muito sobre isso, tá? Porque assim, como ser humano, eu tenho o meu equilíbrio, tá? Tô equilibrado, tô regulado. E eu tenho os fatores externos e internos que podem me gerar uma desregulação, um desequilíbrio, ok? E o que acontece, gente? Nesses períodos, eu tenho que lembrar que como que eu vou conseguir? Se eu estou desequilibrado, estou desregulado, como é que eu vou conseguir ficar tranquilo para cuidar dessa criança? Vai ter momento que não. Então, o que acontece? Aqui entra um outro ponto muito importante. Se você é uma mãe que puxa toda a responsabilidade para você, então o primeiro ponto é esse. Porque assim, o seu companheiro ou a sua companheira, se você tem um relacionamento homoafetivo, né? Ou se você tem uma criança que você adotou e são dois homens, né? O seu companheiro homoafetivo, você precisa aprender a dividir essa tarefa da paternidade, né? Nesse sentido, da paternidade e maternidade, né? Da parentalidade, ser pais. Por quê, gente? Se você cuida sozinha ou sozinho, tá? Se você cuida 24 horas dessa criança sozinho, se você não tem uma rede de apoio, se você não tem um suporte, como é que você vai conseguir dar conta dessa criança sem se estressar em algum momento? Difícil, tá? Fatores externos, gente. Você pode ter problema no trabalho, você pode estar passando por um período de ansiedade devido a essa pandemia. Você pode estar preocupado ou preocupada porque não sabe como é que vai ficar daqui a pouco e não sabe se vai ter trabalho, se não vai. Você pode estar estressado porque você não aguenta mais as tarefas da escola do seu filho, porque muitas escolas estão achando que os pais são professores, os pais não são, a gente precisa separar o papel de cada coisa, tá? Os pais são pais. O papel do pai é ajudar com tarefa e não necessariamente se tornar professor. Tá? Então precisa aprender isso. Então acontece N coisas, então tem N fatores externos que vão me desregular. Se eu estou desregulado, eu não vou ficar bem com essa criança, eu não vou ter paciência com essa criança. Então o que eu sugiro para você, tá? Se você levantou e você viu que nesse dia você está assim, não cobre tanto da criança. Por quê? Você vai cobrar, mas você não está com paciência. Se você não tá... Eu já falei aqui nos outros vídeos, eu falei no vídeo sobre autonomia. Para você colocar autonomia para o seu filho, para você colocar tarefinhas para o seu filho, vivenciar momentos com ele, onde você possa ensinar coisas, você precisa ter tempo. E se você não tem tempo, se você não está com paciência, como é que você vai fazer isso? Fica difícil, né? Então, vamos pensar comigo. Se você está passando por uma situação assim, é importante que você consiga... hoje eu vou deixar, quer saber? Hoje eu vou deixar a criança livre. Mas lembre-se, não é eu vou deixar tudo correr solto. Hoje eu estou assim, então hoje eu vou me permitir ficar tranquila aqui e deixar a criança livre. Mas amanhã eu retomo tudo de novo. Percebe? É isso. Você tem que lembrar que você vai sentir dor, porque nós somos seres humanos, às vezes a gente tem dor de cabeça, às vezes você está com cólica, porque você vai menstruar, né? Se você é mulher, se é homem, você também pode ter problema no trabalho, você também pode ficar doente, pegar uma gripe, um resfriado, pode ter uma dor muscular, pode acontecer N coisas que vai te deixar desregulado, certo? E por que, gente, uma criança... Quando você tem uma criança com uma idade mais, né, não é mais bebê, mas você tem lá uma criança com 4, 5 anos de idade, você ainda precisa da rede de apoio. Porque, gente, você precisa ter um momento seu.
Se você está vendo esse vídeo agora, a minha pergunta para você é: você está sendo mulher? Você está sendo esposa? Você está sendo filha? Ou você está sendo mãe 24 horas? Se você está sendo mãe 24 horas, então a sua carga está muito alta. Percebe? Porque você também tem que ser as outras coisas. E ser as outras coisas significa olhar mais para você, cuidar mais de você. Aí entra a rede de apoio. Eu sei que agora nós estamos vivendo um momento de pandemia, onde a gente não pode ficar junto com muitas pessoas, tal, não sei o que, não sei o que. Eu já sei tudo isso e vocês também, certo? Nós estamos carecas de saber disso. Mas a questão é, como que funciona a rede de apoio nessa idade? A rede de apoio, gente, é aquela coisa assim, eu posso mandar o meu filho para casa da minha mãe numa sexta-feira à noite para eu ter um tempo com meu marido? Eu posso mandar o meu filho para casa da sogra, né? Essa criança pode ir passear no shopping com a tia dele para me dar, por exemplo, 3, 4 horinhas para eu poder fazer uma hidratação do meu cabelo, para eu poder fazer uma unha, tá? Se você é um casal homoafetivo, né? São 2 homens e que, né? Ou então se você é um pai solteiro, também tem mães. As pessoas falam mães solteiras, pais solteiros, né? Não existe isso, na verdade, são pais e mães só. Mas, por exemplo, se você é um pai que também cria um filho sozinho, ou é uma mãe que cria um filho sozinho, certo? Porque existe, tá, gente? N situações de famílias, né? N modelos de família. Mas vamos lá, se você é um pai, vai ter um momento também, por exemplo, que você vai querer deixar essa criança com alguém porque você quer jogar bola. E isso não significa que você é irresponsável, tá? Isso que eu quero deixar bem claro aqui. Se você é mãe e você vai deixar a criança um pouquinho com alguém para você ir fazer uma unha, não significa que você é irresponsável, que você é menos mãe. Significa que você precisa ter um momentinho ali, que nessa 1 hora você vai... para você recuperar esse gás, para você poder dar conta dessa criança de novo. Percebe? Porque nós precisamos ter esses momentos, tá? Mas para isso eu preciso de uma rede de apoio. E além de precisar de uma rede de apoio, eu tenho que ter trabalhado muito bem dentro de mim cortar o cordão umbilical. Porque muitas vezes você não deixa o seu filho ir. Se você não desvincular, no sentido sim de deixar o seu filho socializar com outras pessoas, você mesmo vai pagar por isso. Porque aí você vai ter que estar disponível 24 horas. E aí onde que é uma paciência e tudo mais. Percebe? Então, às vezes eu preciso trabalhar essa questão. Eu vou deixar a criança passear com não sei quem ali e tal. Não estou falando pra você largar, abandonar a criança, percebe? Mas assim, tem muitos pais que não deixam, que a criança fica ali e não funciona assim. Às vezes é legal você ter alguém para te dar um suporte, certo? Bom, gente, eu acho, né? Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo, esclarecido esse ponto com vocês, tá? Para você que é mãe, que é pai, que cuida sozinho ou que se sente sobrecarregado, uma coisa muito importante é também, não entre na culpa, tá? Você não é culpado ou está sendo errado de buscar ter um tempinho só para você, para cuidar de você, tá? Porque eu preciso lembrar uma coisa, se eu não estiver bem, como é que eu vou fazer o bem pro outro? Então, primeiro eu cuido de mim para depois cuidar do outro. Se eu não conseguir cuidar de mim, como é que eu vou cuidar do meu filho? Você não é a Mulher Maravilha, você não é o super-homem. Você é um ser humano como qualquer outro e que exerce a função de pai e de mãe. E que para exercer bem esta função, você precisa estar bem, ok? Eu espero ter ajudado vocês aí, né? E que vocês comecem a colocar isso em prática. Ah, mas agora é muito difícil. Gente, vai fazer uma caminhada, né? Por exemplo. Ah, mas a criança está comigo. Leva a criança junto. A gente às vezes coloca empecilho na nossa vida que eu não posso fazer tal coisa porque eu tenho uma criança. Daí, em contrapartida, você conhece outras pessoas que não param a vida de jeito nenhum porque tem criança. A pessoa viaja, a pessoa passeia, a pessoa sai de casa, a pessoa vai para barzinho, a pessoa faz tudo junto com a criança. É que agora, é lógico, a gente está num momento que a gente não pode sair muito, tá? Mas tem pessoas que param a vida por conta da criança e tem pessoas que não. Então, assim, depende do que você acha que é correto. E uma coisa que ajuda muito também é entender que
Vamos desconstruir o que a sociedade prega, pelo amor de Deus, porque o que a sociedade prega de mãe perfeita não existe, porque não existe ser humano perfeito, nós somos seres humanos. Comece por aí, tá? Você precisa entender o seguinte, mas eu não sou uma mãe perfeita, mas você não tem que ser uma mãe perfeita, você tem que ser a mãe que você dá conta de ser. Simples assim, tá? Você tem que ser a mãe que você dá conta de ser. E ponto. E o seu filho vai ter que crescer lidando com o fato de que ele tem a mãe e o pai daquele jeito, que estão tentando melhorar ali, mas que são essas pessoas que ele tem como pai, como mãe, e tudo bem também. Entende isso? Se aceitar é o primeiro passo, tá? Porque muitas vezes as pessoas vão falar, nossa, mas eu queria uma mãe assim, uma mãe assada. O que você quer, e assim, ó, desculpa se vai ficar meio grosseiro, mas assim, o que o seu filho quer como pai, como mãe, é uma coisa que é dele. É uma fantasia dele. Se você vai suprir a fantasia dele, aí é outros 500. Faz sentido? Assim como o seu filho vai crescer e não vai suprir a sua expectativa, você também tem que suprir a expectativa dele. Tá? Então eu preciso refletir a respeito disso. Porque assim, refletir a respeito desse ponto vai fazer com que eu viva uma maternidade, uma paternidade mais leve, sem esse peso nas costas, tá? Bom, é isso. Eu espero ter ajudado. Beijinho, até o próximo.